eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Quando nós vamos todos, estamos com a oportunidade de escutar a palavra do Senhor, estamos com a oportunidade de ser transformados. Amém? E que em nome do Senhor Jesus seja uma semana diferente para mim, para todos nós, que ainda tem muito espaço para a semana ser diferente para mim. Amém? Tenho muito que melhorar para o Senhor, porque o padrão é Jesus. Amém? Quando eu olho para Jesus, eu vejo o quanto eu estou distante. Amém? E sem causar escândalo, mas eu consigo enxergar como eu estou distante daquele padrão. Amém? Então eu quero isso para a minha vida e quero para de todos. Porque no final nós vamos ser julgados por esse Senhor. Amém? E nós lemos aqui em Romanos que aquele que sonda os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Amém? Aquele que sabe o que se passa aqui dentro, sabe qual é a intenção do Espírito. E ele depois afirma, e é ele, o Espírito, que segundo Deus, de acordo com Deus, tem que ser de acordo com Deus, intercede pelos santos. Amém? E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Se ele intercede pelos santos, é para que algo aconteça. Porque está no padrão de Deus, ele sonda, sabe o que precisa, então vai agir. E a Bíblia diz que se eu pedir, crendo, eu recebo. Amém? Então dá para esquecer. Aquele que pensa que sabe alguma coisa, não sabe como deveria, a Bíblia diz, não sabe, porque se soubesse como deveria, nem tinha esse sentimento que sabe, porque a humildade não permite. Amém? Aquele que pensa que sabe, não sabe como deveria, e por isso que é muito normal tu escutar de alguém, eu sei. Não sabe nada. Não sabe nada. Eu sei, só para não ficar para baixo. Amém? E o Senhor, a Bíblia afirma que Deus, e é verdade, que está na Bíblia é verdade, Ele resiste os soberbos. A graça dele, a presença, o poder, o amor, a paz, habita dentro do humilde. Pode esquecer, o contrário não vai acontecer. Amém? Eu estava lendo ali a passagem de Cornélio. Cornélio, um homem temente a Deus, orava, ajudava o povo.
era querido até pelas nações dos judeus, pelos judeus. E ele orava pedindo a Deus, falando com Deus. Aí Deus está contemplando bem o Cornélio no jejum, orando, está lá ligado com Deus, Cornélio, tem mente. Aí a Bíblia diz que Deus escutou a oração de Cornélio. Aí arma todo aquele cenário para levar Pedro lá. É sensacional. Amém? Todo aquele cenário ele criou para levar. Pedro vai no terraço, aí vê um lençol descendo, cheio de répteis, quadrúpedes, aquilo descendo e o anjo apareceu, come. Ele, não, Senhor, nunca comi nada imundo, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Aí vai dormir, daqui a pouco, Cornélio, Deus ouviu, manda buscar Pedro. Aí eles vão lá pegar Pedro e fala, se vocês querem o que comigo? Deus mandou enviar para levar você, mas já tinha sido revelado a Pedro também, e ele vai à casa de Cornélio, chega lá, Cornélio já preparou um banquete, esperando Pedro, os parentes, todo mundo lá, e o que você tem para mim? Começa a pregar, exaltar quem? E Jesus no 10:36 fala, esse Jesus que é Senhor de todos. Antes Cornélio se prostra, ele levanta que eu sou homem igual a você. Aí Pedro vai exaltando Jesus e os corações, como é que estão? Dá uma olhada na mensagem de Pedro ali e vê o que aconteceu, o que Pedro estava falando. Pedro só estava, resumindo, falando que Jesus era demais. Aí eles tudo recebendo, daqui a pouco a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou todos eles. Pedro nem tinha acabado a mensagem. Não precisou acabar, porque quem sonda os corações sabe como é que está o coração. Amém? Nem terminou. Aí Pedro fala, quem sou eu? Dá para negar o batismo a ele? Dá uma olhada, Eles também receberam como nós. É assim que funciona. Isso aqui tem que estar preparado. Se tiver, ele sabe. Quem batiza com o Espírito é ele. Então ele sonda como é que está. Ele sabe como está. Se tiver querendo mesmo, coração sincero, ele faz. Não precisa nem terminar a mensagem. Qual foi a mensagem? Pergunta a Pedro, eu comecei a falar de Jesus, quem ele era. Foi o bastante. Amém? E graças a Deus, e nós lemos aqui a preocupação do Espírito com os irmãos que estavam firmes na fé, para tomar cuidado. E hoje também a mesma coisa, tanta mentira reinando, mas graças a Deus a Bíblia está aqui para não deixar a gente se enganar. Amém? Está aqui para te livrar a gente da mentira. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o que os homens querem, e não segundo Cristo, amém? E a Bíblia afirma no versículo 10, no versículo 9, porque nele, cada palavra tem um significado eterno aqui, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está mandando essa mensagem porque é claro que os judeus eles se achavam que eles eram perfeitos na lei. E aí vai, por alguém ser de uma denominação, acha que é perfeito e já está tudo certo, por ser daquela denominação, já está isso na mente, por ser de um pastor, isso entra na mente, amém? Mas a Bíblia afirma, é nele, é em Jesus que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é nele. O que nós precisamos, a Bíblia está afirmando, se encontra nele. Não é mais em ninguém, não é em ninguém, é nele, amém? Glória a Deus. E estáis, ao 10, estáis perfeitos nele, amém? Ninguém vai se tornar perfeito em outra coisa, a não ser em Jesus,
porque a fé vem pelo ouvir, ouvir quem? Jesus. Então a Bíblia afirma aqui, ó, os santos estão perfeitos em Jesus, mas em ninguém. Então, seja lá o que for, eu levar a mente dos irmãos para outro lugar que não seja Jesus, não vai haver perfeição. Mas quando o Espírito Santo não faz isso, o Espírito Santo leva nossas mentes só para Jesus, porque é em Jesus que eu me torno perfeito, e é em Jesus que habita corporalmente, habita permanentemente, estava nele, é nele que se encontra toda a divindade de Deus, nele. Então, se eu quero algo espiritual, eu só encontro nele, mas em ninguém. Então, qualquer distração para levar o nosso pensamento para outros lugares não serve, amém? Então, e a relação, por aí tem a relação com Cristo transcende tudo, porque tudo é eterno, habita corporalmente toda a plenitude, está falando da eternidade, e é a eternidade que vem para dentro da igreja, amém? Então, a Bíblia afirma que eu me encontro, o cristão, ele é santo. A Bíblia afirma que Deus ouve os santos. A Bíblia afirma que se eu ficar em comunhão, um retrato disso é Cornélio. Ele mantinha a ligação dele com Deus, ligado com Deus. E Deus estava vendo. E concedeu o que ele queria. E Deus continua olhando e vendo todos nós, durante o dia. Ele sabe o que eu quero, Ele sabe o que eu desejo, Ele conhece o meu coração, Ele sabe o que eu desejo durante o dia, Ele sabe qual é a prioridade da minha vida. Ele é onisciente, aquele que sonda. Então Ele sabe, não adianta eu levar uma vida de qualquer jeito, eu não vou receber o que Ele tem para dar, porque olha o que Ele fez para dar para Cornélio, porque Ele está acompanhando Cornélio, para poder abençoar Cornélio com a presença dele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e isso vem para dentro de nós, habitar aqui, porque a vida eterna habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é a vida eterna, que a Bíblia diz, quem tem um filho, tem essa vida, e ressuscitou espiritualmente também, segundo Cristo, no padrão do Senhor. Então dá para eu levar a semana toda, revelando que Jesus está dentro de mim, dá para revelar, e Ele dentro, porque a Bíblia diz que depois que eu recebo o Evangelho da verdade, isso tudo é real, porque eu acreditei no Evangelho da verdade, e passei a crer nele, segundo a Bíblia, eu sou selado com essa plenitude, que é o Espírito Santo, que trabalhou na conversa que Pedro e Cornélio, a ação é do Espírito, é o Espírito falando, Pedro, está vindo os homens de Jope te buscar, não resista, fala assim com Pedro, não resista, porque eu os enviei, vá com eles. Isso aqui é intimidade. Pedro está relatando o que aconteceu, Pedro está falando, se dependesse de mim, eu não ia nunca fazer o que eu fiz com Cornélio, só que eu tive uma visão, duvidei, ele apareceu de novo me falando o que era, depois mandou um anjo falar, o Espírito falou comigo, não duvide, eu estou enviando, e daqui a pouco ele pensando na visão que tinha tido, batem a porta dele, aí o Espírito, é os homens que veio de Jope te buscar, não resista, vá com eles, isso é intimidade, esses homens viveram o que viveram por causa dessa intimidade. O velho Pedro morreu, esse novo estava em ação, e agora a habitação do Espírito, com ouvido sensível à voz do Espírito, e a maravilha é que depois que o Espírito desce e enche a casa, eles não quer que eles vá embora,
fica mais um pouco aqui, não vai embora, não quer. O que eles receberam, como é que Pedro foi um instrumento, viu que Deus usou o instrumento? Pedro foi o instrumento. Vai chamar Simão na casa dele, ele está na casa de Simão, curtidor, chama ele lá, ele vai falar o que tem que falar para você. Pedro estava com a palavra de Jesus, Pedro estava com a palavra da salvação, Pedro estava com a palavra que ia trazer o Espírito Santo para morar dentro de Cornélio. Pedro que estava com a palavra. Então tem que buscar quem está com a palavra para o Espírito Santo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Com essa ligação todos os dias, o que o diabo, vãs sutilezas, como é que o diabo trabalha? É claro que ele quer tirar todos nós disso. Ele quer tirar todos os irmãos, as vidas do caminho, quer distrair com várias mensagens, com vários torpedos, sempre tirando a nossa mente da ligação. Mas o Espírito Santo presente e eu vigiando, sede sóbrio, vigiai, toma a armadura, todo o cuidado, isso não vai acontecer, amém? Todos os dias a tentação é certa, mas junto com a tentação, segundo a Bíblia, vem o escape, vem a tentação de ficar falando só outras coisas. Isso é tentação, alguém puxando assunto que não vai edificar nossas vidas, querendo saber de coisas que não vai edificar nossas vidas, só vai atrapalhar. Então a gente rechaça, dá um corte com sabedoria, igual Jesus deu, dá um corte para trazer a palavra de vida. Está todo mundo morto espiritualmente, o mundo se encontra em guerra, quem tem a paz é a igreja do Senhor. E quando Pedro fala, e ele é o Senhor de todos, tinha que ser isso, tinha que ser revelado, todos os irmãos tinham que falar a mesma língua, tinha que estar pregando agora o ensinamento do Senhor Jesus para ir na reunião, não tinha nada que estar fazendo peça teatral, passando Jesus sendo crucificado. Jesus já foi crucificado, já ressuscitou, já acabou, agora ele está vivo. Eis que estive morto, mas eis que vivo. Onde revelado que ele vive? Dentro de mim. É isso que Paulo falou. Paulo falou: a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual se entregou por mim. Ele disse: o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O Cristo vivo estava dentro de Paulo, não morto, o ressuscitado do túmulo, porque é o que sai do túmulo que veio morar dentro de nós. Ele não ficou no túmulo não, senão não tinha salvação. Ele sofreu tudo, mas saiu inteirinho do sofrimento, porque tinha uma promessa que os ossos dele não seria quebrado, não seria. E ele levantou inteiro e mostrou tudo aos irmãos inteiro, vivo. E depois viram ele subindo aos céus, sendo elevado aos céus, de uma forma milagrosa. A Bíblia diz para subir, para cumprir tudo em todos. Ele é o Senhor de todos e cumpre tudo em todos. Não é em alguns, ele cumpre. Se ele deixa fervoroso uma pessoa espiritualmente, ele é capaz de deixar todos, porque não tem, para um ele dá meia vida, para outro dá a vida toda. Não, quem tem o filho tem a vida, quem tem o filho tem a vida, e isso vai ser revelado com a ligação que nós temos com ele, todos os dias. Ele está, aquele que sonda os corações. Aí isso é para não esquecer. Não esqueça disso não esqueça. Não tem um momento da minha vida que ele não me sonda, não tem. Ele sabe se eu estou revelando uma incredulidade, ele sabe que se eu estou revelando que estou ignorando o que eu escutei, ele sabe tudo.
Agora, se ele contemplar durante o dia um coração contrito, quebrantado, clamando pela presença dele, pelo socorro dele, ele também está contemplando. Amém. E eu duvido não sentir o refrigério. Ele não vai deixar, porque habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Onde ele se encontra, habita também, permanentemente. Não tem, a Bíblia diz assim, a Bíblia afirma, quem soltava pipa sabe disso, passa o cerol e tem umas partes que fica falhado. Aí às vezes o outro entra ali e pega na falha, onde não passou o cerol. Quem soltou pipa sabe disso. Aí entra ali e corta, não é isso? Então a Bíblia, glória a Deus, que a Bíblia diz que o amor nunca falha. Não tem falha, o amor dele. O diabo pode atacar em qualquer lugar que está o amor ali, que bate e volta. Não consegue, porque o amor nunca falha. Quem nos separará do amor de Cristo? É isso. Quem? Só o pecado. Mais nada. A Bíblia diz que agora a morte, o amor nunca falha. A morte é minha amiga, porque o amor se encontra aqui. Se tornou, é isso que a Bíblia diz. Então é a minha ligação, eu vou sentir o agir dele na minha vida. Fazei tudo em nome de Jesus, está escrito. Fazei tudo em nome de Jesus, para fazer tudo, quer palavras, obras, está escrito, quer palavras, obra, fazei tudo, e tudo em nome. Se tu faz em nome, tu está sob autoridade, aí ele está contigo. Se tu está fazendo no nome, falando no nome dele, tomando uma atitude no nome dele, o que vai acontecer? Ele se encontra. Nós estamos revelando que ele se encontra. Eu não preciso ver um anjo. As pessoas estão precisando ver Jesus na minha vida. Amém? E ele está fazendo, ele está o quê? Assim como recebeste Cristo, andai nele. Assim como recebeu, andai nele. Então eu tenho condições de, do jeito que eu recebi o Senhor, andar nele. Se eu receber da maneira correta, eu tenho condições de andar nele da maneira que eu recebi, por causa da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o capacitador, consolador, vivificador, fortalecedor, restaurador. É ele que fica falando comigo. Ele não falará de si mesmo, mas falar tudo aquilo que ouviu e vai falar o que viu. Está tudo escrito. E só que a fé toma posse disso tudo. Amém? Quem quer? Revelar que o velho homem morreu. Quanto ao trato passado, despojai-vos do velho homem que se corrompe, revistais do novo que se renova dia a dia para o conhecimento daquele que o salvou. Amém? Deixa o velho homem. Então o velho homem ele se encontra presente. Tira ele. Todos os dias se preocupar com isso. Porque se eu tenho que ir a algum lugar, eu tenho que ir como Pedro. Eu tenho uma missão. Eu tenho que tentar levar o Espírito Santo lá. Eu tenho que falar que ele é Senhor de todos. O velho não pode ir mais, porque o velho morreu, e o velho não agrada mais a carne. O pastor já falou o evangelho para todos, só que não quiseram. O que nós vamos fazer? Mas ele ainda está dando chance. Eu vou morrer, eu creio que eu vou morrer. Alguém que escutou, eu nem vi, vai estar glorificando o Senhor. Que não precisa eu ver. Um planta, o outro rega, mas é Ele que dá o crescimento. Não precisa, se eu ver, maravilha. Mas se eu não ver, depois eu vou ver lá, está ótimo. Amém? Está ótimo. Que em nome de Jesus vamos tomar posse disso. Que é para quê? Vai entrar tantos feriados aí,
Muitos se acham perfeitos em quê? Mas a Bíblia afirma que nós, a igreja, vós estáis perfeitos nele. Mas em ninguém. É tirando minha mente de qualquer outro lugar. Não tenho denominação, não tem pastor que pode me deixar perfeito. Só Jesus. Só Jesus me deixa perfeito, que perfeito vão ver, sabe o que em mim? O que o mundo não tem. Quem é o perfeito? Aquele que tem a paz de Cristo. Esse é o homem perfeito. O mundo desmoronando, ele em paz, falando com calma. Botaram um apelido de alguém, não sei se foi em mim, eu não vi, eu escutei. Chamou, fala mansa. Um homem é apelidado por falar manso. Fala manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A palavra tem que ser o quê? Temperada com sal, mas não serve nesse mundo. Tem que estar brigando, apelido. O troço é fantástico, não serve. Mas está repreendido, serve sim. Uma perturbação dessa, alguém que vem falar com o Espírito Santo, com a palavra temperada com sal, é o que está faltando para acalmar a alma. Palavra de Cristo, como brigando? Não tem como, amém? Palavra do amor. Jesus não vai maltratar ninguém falando com raiva, ele fala a verdade mansamente, a espada vai entrando devagarinho, amém? A gente sentindo ela, nada de com força, vai entrando e fazendo a obra. É a única espada que ela entra, vai rasgando e ao mesmo tempo já dando os pontos, amém? E quando tira, tudo já cicatrizado, amém? É assim que ele age. E essa palavra é para quê? Para fazer tudo, para a gente tomar posse da plenitude de toda a divindade que ele deu. Nós somos co-herdeiros com Cristo, segundo a Bíblia. Uma mensagem dessa, irmão, são poucos os lugares. São poucos os lugares. O Carlinhos me deu um testemunho ali, que viu um senhor desesperado, passando mal por causa desse mundo, nervoso. Aí ele entrou e não vai melhorar não, começou a pregar a palavra do Senhor. Aí ele foi se acalmando, aí saiu em paz. Aí o Carlinhos ainda pediu, me perdoe por entrar na conversa do Senhor e dela. Aí ele, não, foi muito bom. Aí quando acabou a conversa, a senhora que o moço estava escutando, era cristã, e ela falou assim, ai que maravilha, que eu não sabia nem o que falar, mas louvado seja Deus, o Carlinhos ficou. E é isso, não precisa ver o diabo de chifre vermelho, como foi mostrado. Uma pessoa quieta, só Deus sabe o que está se passando ali. Se não tiver Jesus, está numa tribulação que nós não estamos. Às vezes, sem falar nada, está pensando em se matar. Não precisa estar falando muito. Eu sei que a Bíblia diz que ali há uma inquietação, sem falar nada. Ali não tem paz, sem falar nada. Ali não tem salvação. E eu tenho a salvação. E quando habita corporalmente toda a plenitude, não dá para ficar calado. Não dá, porque eu passei a ser devedor. E se eu tenho, olha o que Deus fez pensando que foi fácil para Pedro aceitar ir lá. Assim que ele chega lá, ele fala, vocês sabem que não é lícito um judeu estar aqui no meio de vocês. Mas eu também reconheço e tenho certeza que ele não faz acepção de pessoas. Amém? Mas ele é terrível. Depois, logo Pedro foi martirizado, caluniado, foram tratados mal pelos judeus, porque no capítulo 11, ele tem que se apresentar e dar explicação
Porque ele foi na casa de Cornélio, batizar Cornélio, não podia, amém? Mas aí o que ele fez perante a liderança? Só repetiu o que ele fez com Cornélio. Bom, eu estava lá em casa, olha o que aconteceu, e começa a relatar o que aconteceu, não pude evitar. O que veio para nós é para eles também. Amém? Como eu poderia negar o que Deus estava mandando eu dar? É para todos. É para todos. Aquilo que se o pastor, seja lá quem for que pensa que é só para si, pode esquecer. Jesus é Senhor de todos, de vivos e dos mortos. E é nele que eu posso me encontrar perfeito. Nele habita corporalmente, nele. E como eu guardo isso? 2 Timóteo 1,14, com a presença do Santo Espírito, que veio habitar. E pregando os corações abertos, o Espírito Santo desceu e começaram a falar em mistério, profetizar, a alegria tomou conta daquela casa, que Cornélio, quando está vindo a palavra de Deus, chamou os parentes, chamou os amigos, a casa ficou lotada. Amém? E todos foram cheios do Espírito Santo, e não queria que Pedro saísse mais de lá. Foi transformado Cornélio, amém? E está aqui depois de 2000 anos, Cornélio pregando para a gente. A ação de Pedro, o Espírito Santo agindo, e não muda, continua sendo agora. Para todos nós que queremos, não deixar essa semente sair, não deixar. O mundo trabalha para tirar isso de dentro de nós, mas o Espírito Santo trabalha para que isso permaneça em nós. Então, em nome de Jesus, não ignorar, somos filhos da luz agora, filhos do dia, mudou tudo. Enchei-vos do Espírito, tomai o capacete da salvação, sede sóbrio, vigiai. É toda uma advertência para a gente não dar lugar ao inimigo, não levar uma vida de qualquer jeito. Se eu estou com Jesus, eu estou com a santidade dele, eu estou com o poder dele agindo em nossas vidas, está em nós agindo. Tem que ser revelado que nós possuímos a natureza de Jesus, porque estamos nele, e é nele que eu me encontro perfeito. Quando escutar alguém falando assim, ninguém vai ser perfeito, pode repetir, não, as pessoas que não são perfeitas e nem vão ficar perfeitas, são aquelas que não tomaram posse de Jesus pela fé. Pode falar isso, porque em Cristo eles estavam perfeitos. Estás perfeitos nele. Em Cristo, como é que eu estou em Cristo imperfeito? Não, a Bíblia não permite isso. Isso é filosofia, vã sutileza de Satanás. Para o quê? Eu continuar vivendo do jeito que eu quero. São palavras persuasivas de sabedoria humana, influenciadas por Satanás. Ele falou que se comer esse fruto vocês vão morrer. É mentira dele. Ele só está falando isso porque se vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele, tendo conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? Vai acontecer o que Deus falou. Então, Satanás continua querendo enganar, falando, a Bíblia fala que ele, segundo Deus, intercede pelos pecadores. A Bíblia diz que, segundo Deus, ele intercede pelos santos. Os santos, segundo a Bíblia, são perfeitos em Cristo. E a Bíblia fala, assim como recebeu Jesus, andai nele. Como é que eu recebi? Escutando a verdade, e a verdade foi me libertando. Se foi me libertando, eu consigo agora andar nele liberto. E isso significa perfeição. E o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, da letra, mas debaixo da graça, da virtude de Deus sobre nossas vidas. Então dá para ser uma semana diferente, né? Comprando bombom, fazendo teatro para
encher. Quem gosta de encher estádio é o Flamengo, são os autores. Deus odeia os hipócritas, odeia. Não, Ele deu uma vida para ser vivida, uma vida autêntica, nada de falsidade. É viver, não é falar que ama a Deus com a boca, é com a vida. Não é falar eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. É revelar com a vida que sabe, porque esse saber liberta. A gente anda em novidade de vida. Então, em nome do Senhor Jesus, testemunhos, dá testemunhos, amém? Testemunhos do que Deus está fazendo, que Ele nos chamou para nós termos experiência no agir dEle em nossas vidas, tomando nossas vidas e fazendo com que outros sintam a presença e vejam a presença dEle. Em nome de Jesus, dá testemunho, fulano é do Senhor, é diferente. Em um momento que nós estamos vendo quase todo mundo igual, sem poder para falar do Senhor, sem poder para falar essa palavra pura do jeito que ela tem que ser falada. Mas Paulo declarou: eu não me envergonho do Evangelho, de falar como tem que falar. Por quê? Porque é o poder de Deus para salvar uma alma do inferno. Por isso que eu não me envergonho, porque é o poder que me libertou. Se eu tomei posse desse poder, usufruo dele, como é que eu vou negar para o outro? Como é que se eu tenho, alguém ficaria com raiva aqui se alguém descobrisse a cura do câncer e escondesse? Ficaria? Ia mandar fazer o que com essa pessoa? Eu descobri alguém que tem a cura de algo muito maior do que um câncer. E eu estou com o antídoto. Deus pensa mais ou menos, porque Ele disse que quem tiver vergonha de aplicar esse antídoto, Ele vai jogar no inferno, porque é inadmissível. É inadmissível alguém não querer aplicar esse antídoto. Amém? A igreja está com a vacina que tira do inferno. Amém? E todo dia, não é sexta-feira santa, todo dia é dia de eu estou de plantão, aplicando, amém? E quem tentar me distrair para eu não aplicar, eu viro como o meu Senhor que habita em mim, para trás de mim, Satanás. Quer impedir a minha missão? Amém? Funciona assim a vida com Ele. Aí o Espírito Santo fala assim, usando Paulo: estais perfeitos nele. Amém? E aquele que sonda os corações, ele sabe como é que todos nós vemos aqui. Sabe como eu vim. Sabe tudo. Se eu não estava nem querendo, se eu vim de onda, ele sabe tudo. Aquele que sonda os corações, que examina, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele, o Espírito, que segundo Deus, de acordo com Deus, intercede pelos santos. Amém? Para dar a cada um o que precisa. Amém? Então, o que eu preciso? Se eu preciso, não abrir mão, não ligar, eu preciso, e está ligado à minha salvação e à do próximo, eu não vou ficar em paz até tirar o último resquício de orgulho do inferno. Se é o orgulho, tu vai sair de dentro de mim, miserável. Tu vai sair. Se é a indiferença, tu vai sair da minha vida, desgraçado. Se é a ociosidade, tu vai sair, tu não vai ficar mais aqui me dominando, porque agora eu recebi um nome que está acima de todo nome, toda autoridade. O contrário ao Senhor tem que sair, e sai.
e sai. Eu peguei meu celular outro dia, carreguei ele de manhã, eu peguei ele de novo para ficar olhando, ia dar 7 da noite. Estava 90 e poucos % ainda. Glória a Deus. É sinal que? Glória a Deus. Que nem usei. Amém? Porque muitas vozes ali que podem me atrapalhar e entrar aqui e eu passar a olhar para outras coisas, ficar meditando em outras coisas que não vão melhorar a minha vida espiritual, nem acrescentar nada para a minha vida, para ajudar o outro. Eu só estou sabendo de troço ruim, que não acrescenta mais nada. Está repreendido. Com o Espírito Santo a gente escolhe para ver onde entra. Amém? E para fazer as coisas certas. Então, em nome de Jesus, estás perfeito nele, podemos levar uma semana diferente. Amém? Assim como eu acabei de falar o que Pedro falou, esse Jesus que Deus ungiu, que é o Senhor de todos, esse Jesus, e começa a exaltar, o Espírito Santo entra na vida deles. Assim é sempre quando alguém vai falar do poder do Senhor Jesus, da autoridade que é no nome de Jesus, do amor de Jesus. Sempre quando nós vamos exaltar Jesus, o Espírito Santo se encontra presente, e é como se Jesus estivesse aqui, e o pregador falando de Jesus, o Espírito Santo aqui também, e Jesus atento e sondando os corações, e daqui a pouco pode ir ali pode ir, vai, enche ele, está precisando disso, está precisando dessa restauração, está precisando desse fortalecimento, está precisando dessa limpeza na mente. Ele sonda e vê se está aberto o coração para receber. Se tiver qualquer coisa que atrapalhe, ele não faz, porque ele não mistura a pureza dele com um troço sujo. Não adianta, está repreendido em nome de Jesus. O corpo que vai subir, a Bíblia fala que é uma noiva, imaculada, sem ruga, sem mancha, limpinha, que vai morar com ele. Sabe por quê? Para morar lá com ele, ele que trabalhou nela aqui, adornou, deixou linda. Para subir, ele que está preparando ela para levar. Vai ter que ele olhar aqui, perfeito, vamos. Somos nós, amém? Que seja assim em nome do Senhor Jesus. E Ele quer preencher na tua alma e na minha o que precisa dEle. Em nome de Jesus, para a gente levar uma semana diferente. Amém? Diferente para Ele. Para Ele, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.